levanta, porque é propósito de Deus do seu plano de salvação. A partir daí, a gente começa então a conhecer esse Deus. Porque todo momento na história humana, Deus então o que? Se revela por palavras, por ações, enviando seus profetas, construindo uma arca, enfim, escolhendo homens para cumprir o seu propósito. Em todo momento na história das Escrituras a gente consegue ver a ação de Deus. E vai descobrindo mais sobre o próprio Deus, a partir do momento em que Ele se faz conhecido de nós. Mas o que isso tem a ver com a Trindade? É porque através desse se mostrar de Deus, é que nós conseguimos então perceber o quê? Os nomes divinos, os atributos divinos, as formas de Deus atuar na história, as formas de Deus salvar este homem. E aí nós vamos entendendo que este Deus agiu em toda a história do Antigo Testamento e no Novo Testamento de maneiras distintas, de formas diferentes, certo? E aí nós fazemos um estudo minucioso, nós descobrimos ainda que esse Deus se mostra em alguns nomes específicos. E ao mesmo tempo essas pessoas e nomes específicos chamam para si a responsabilidade de serem como Deus. Elas se mostram sendo o próprio Deus. Quem são esses? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, durante o trabalho que a gente faz das Escrituras no Antigo Testamento, a gente consegue ver mais claramente a ação de quem? Do Pai. No Novo Testamento, a gente vê a ação mais claramente do Filho. E o Espírito Santo aparece tanto no Antigo como no Novo. Quer dizer que Jesus não aparece também no Antigo? Sim. Olha que negócio, eu estou dizendo que Jesus aparece no Antigo Testamento. Davi diz que o anjo do Senhor estava ali. No Antigo Testamento nós vimos também a ação do Espírito Santo como o Espírito de Deus. Logo em Gênesis, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha que interessante. Quando você lê Isaías, percebam ali que há o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor falando com Deus e com o Espírito Santo. Mas espera aí, quem que é o anjo então de Yahvé que está falando com Deus e o Espírito Santo? O Filho. Há uma doutrina, ou há um erro teológico, ou uma heresia muito grande, eu diria que isso é heresia, que diz que Jesus não foi gerado desde a eternidade, que ele foi criado em algum momento da história. As Escrituras falam que Jesus foi o quê? Gerado pelo Pai. A geração de Jesus se deu na encarnação do Verbo? Quando Maria concebeu do Espírito Santo? Será que Jesus foi criado naquele momento ali? Não. Como resolver essa questão? Sobre Deus a gente sabe muitas coisas, fáceis de explicar. Por exemplo, os atributos de Deus. Deus é o quê? Onisciente, onipresente, imutável, imortal, o que mais? Essa palavrinha. Eterno. Aí de que a gente chama Deus? Deus é o nosso Pai. Se Deus é eterno e é Pai,
ele tem que ser pai desde quando? Desde a eternidade. Quem tem filhos? Seus filhos nasceram no momento do tempo, não foi? Você não é pai ou mãe desde a eternidade. Para alguém ser pai desde a eternidade, o que ele tem que ter desde a eternidade? Filho. Se Deus é pai desde a eternidade, o filho tem que ser filho desde... Está vendo que interessante? Então, com quem Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Se o Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, obviamente ele tem que existir desde a... Se o Filho é filho do Pai, o Pai é Pai desde a eternidade, o Filho existe desde a eternidade. Então, com quem eles estão falando? Se os homens não foram criados à imagem dos anjos, os homens não foram criados à imagem dos anjos, porque os anjos não são a imagem de Deus. E Deus está falando no plural. Então, obviamente, com quem ele está falando? Consigo mesmo, em 3 pessoas. Bacana, né? Muito bacana. Muito legal. Glória a Deus por isso. Graças a Jesus, graças ao Espírito Santo, graças a Deus. Agora nós podemos afirmar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Olha que interessante. Vamos continuar lendo? Isso. Olha que beleza. Deus é um só ser. Essencial. Mas a divina essência existe em 3 modos ou formas, cada qual constituindo uma pessoa. De tal modo que a essência divina se encontra plena em cada pessoa. Então eu posso dizer que qual é a essência de Deus? A essência de Deus é a natureza de Deus. Qual que é? Divina. Então Deus tem uma essência divina. Então o Filho também tem que ter essência. O Espírito Santo tem que ter essência. Então os 3 são um Deus, a mesma essência. Mas que agiram na história da humanidade em 3 formas distintas. Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Olha que legal. Aí fica mais claro. Mas ainda é um mistério maravilhoso, incompreensível para a pequenez da nossa mente. Então não é possível saber tudo sobre Deus, sobre o ser de Deus, sobre quem Deus é. Podemos saber por aquilo que as Escrituras nos mostram, pela nossa experiência pessoal com Deus. Aí nós podemos compreender a Trindade. Mas mais do que isso, diria que a Trindade não é ou não foi construída para ser compreendida, mas para ser vivida. Viver a Trindade. Essa que é a essência da Trindade. Vamos avançar. O Manual de Fé dos Batistas Nacional nos traz essas palavras maravilhosas, como uma oração, como um entendimento trinitário. Toda vez que a gente falar Deus trino, trinitário, trindade, refere-se a essa coisa de um só Deus em 3 pessoas distintas. Deus como sendo único, vivo e verdadeiro, Espírito infinito e inteligente, cujo nome é Yahvé, Criador e Senhor supremo dos céus e da terra, indizivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor, e que na unidade divina há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em todas as perfeições divinas e que executam ofícios distintos, mas harmônicos na grande obra da redenção. Há uma palavrinha difícil da teologia, vocês não precisam preocupar muito com isso não, só uma informação,
que, embora Deus haja em três formas, pessoas distintas, maneiras diferentes na história, o mesmo Deus, as Escrituras trabalham também que, às vezes, numa ação do Filho, há a mesma ação do Pai e do Espírito Santo. Por exemplo, a ressurreição de Cristo foi obra de quem? Do próprio Filho, do Espírito Santo ou do Pai? Alguns textos vão dizer que é do Pai. Alguns textos vão dizer que é do Espírito Santo. E alguns textos vão dizer que o Filho que ressuscitou. O que ele disse para Pilatos? Eu entrego a minha vida e eu mesmo a tomo de volta. Eu dou por mim mesmo, mas eu o quê? A tomo. Então, essa ação de um pode ser a mesma ação dos três, e será. O que eu quero dizer com isso? Na criação, quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora eles se revelaram de maneira distintos, diferentes no tempo, na história. Mas eles participaram das ações em conjunto. É um pouquinho difícil da gente entender, não é? É coisa complicada. Mas dá para chegar lá, não dá? Pelo menos chegar. Vamos tentar chegar. Essa palavrinha difícil que eu falei, sobre isso que eu estou dizendo, chama pericorese. Nu. Ouviu um nu? Nu. Pericorese. Quer dizer exatamente, teologicamente, que numa ação de Deus está acontecendo ao mesmo tempo a ação das três pessoas. Isso que nós acabamos de dizer aqui. Estou dizendo sobre isso porque nós vamos encontrar no livro vários textos mostrando que Deus é eterno, que o Filho é eterno, que o Espírito é eterno. E várias ações, vários textos que vão mostrar, comprovando que Jesus participou da criação, que o Pai participou, que o Espírito participou. Isso aí é que a gente chama de pericorese. Bom, coisas de Deus. Aqui está, então, isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão encontrar no livro. Ó. Atributos da Trindade. Quando a gente fala em atributo, a gente está querendo dizer o quê? Características, algo que pertence ao quê? Ao ser, à pessoa. Certo? Santidade, bondade, amor, pertencem. Então, olha só, eternidade. Nós vamos ver textos em que Deus Pai é eterno, Deus Filho é eterno. Deixa eu ajudar aqui. Então, aqui, ó. Eternidade. Vamos ver textos em que Deus Pai é eterno, Salmo 90, em que Deus Filho é eterno, texto em que o Espírito Santo é eterno. Vamos ver também sobre o poder. Em 1 Pedro, Deus Pai tem todo-poderoso, Deus Filho todo-poderoso e Deus Espírito Santo é todo-poderoso. Sobre a onisciência, onipresença, santidade, verdade, benevolência e tantos outros. Se eles são um só ser, têm a mesma essência, todas essas características têm que pertencer a quem? Aos três. Olha que interessante. Aí sim, eles são da mesma essência, divina. Os três têm que ser, então, Deus. Tem que ter essência divina. E os três têm que ser eternos, onipresentes, verdadeiros, justos. Estão entendendo? Quando vocês leem esses textos, vocês vão perceber que a Trindade é mostrada nas Escrituras, embora a palavra não esteja de forma direta. Amém? Vamos avançar. Atividades presentes na Bíblia que envolvem as três pessoas. O que nós falamos aqui. Na criação do mundo, observem,
os três estão presentes, criando o mundo. Os três participam da criação do homem. No batismo de Cristo, que é um dos textos trinitários de maior essência, que nos mostram claramente a presença. No batismo de Jesus, o que acontece? O que o texto nos mostra? João Batista está batizando a Cristo. Então nós temos quem então? Desculpa, gente. João Batista está batizando Jesus. O que desce sobre ele? O Espírito Santo, em forma corpórea de pomba. E a voz de quem? Este é meu filho amado. Olha que legal. Está vendo? Que beleza? Fica mais claro. E na morte de Cristo? Os três também participam. Isso aí é que a gente chama de pericorese. Jesus. Avançamos, né? Bom, e a bênção apostólica também? Sim. Do? Deixa eu me voltar. Na morte de Cristo. Quando a gente lê esses textos, a gente percebe a presença do Espírito Santo. Quando eu falar de cristologia, eu vou mencionar isso, porque ela perguntou que no batismo de Cristo fica claro, né? As três pessoas ali. Na morte de Cristo, tem Jesus, né, na cruz, diríamos assim, tem o Pai, que está ali, né? Nós vamos ver isso em cristologia, o que Deus tem a ver com a morte de Jesus, e temos o Espírito Santo também. O Espírito é uma coisa um pouco complicada, porque a gente vai falar de cristologia do Espírito, não se assustem, e pneumatologia de Cristo, de Jesus. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. E o Espírito de Cristo é o Espírito... Quando Jesus vira e fala, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. É uma coisa... Bom, entender estas coisas exige um pouco de profundidade, de trabalho. Mas dá para saber. Quando lê os textos fica mais claro. Tá bom? Amém. Quando menciona também na morte de Cristo a ação do Espírito Santo, porque quando se fala em morte de Cristo, não dá para separar a morte dele na cruz da ressurreição, não. Fica como que um evento único. Tá? Não tem como separar muito isso, não. Vamos avançar. A bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do sejam com todos vós. Então temos também uma visão da Trindade. Amém? Resume esse ensinamento e interpreta o significado mais profundo da Trindade na experiência cristã. A graça salvadora do Filho, como aquilo que dá acesso ao amor do Pai e à comunhão do Espírito Santo. Lembram para vocês quando eu disse que, para a gente encerrar esse momento da Trindade, eu disse para vocês que Deus então age na história em maneiras distintas. O mesmo Deus age na história de maneiras diferentes. Como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus... Tudo em nome do seu plano de salvação. A isso, a teologia dá o nome de Trindade econômica. Vamos tentar, porque não é por causa do dinheiro, não. Refere-se à manifestação das três pessoas da Trindade em relação ao mundo. Deus criou, o homem errou, a história se desenvolve. Na plenitude dos tempos, Deus envia a Cristo, a encarnação do Verbo, para a nossa salvação. Toda a história das Escrituras tem a ver com o plano de salvação.
sobretudo no que diz respeito à realização do plano. Quando eu falo economia, então eu quero referir-me ao plano de Deus, salvífico de Deus. Assim, a trindade econômica refere-se ao modo em que Deus, como ser tripessoal, relaciona-se com o mundo, o que, por sua vez, proporciona o contexto bíblico para o entendimento de como as pessoas da trindade se relacionam entre si. Aqui entra um outro ponto bacana. Vimos como Deus se relaciona conosco, com o mundo, com a criação. E como que é o relacionamento entre eles?